Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E nessa aula nós vamos discutir uma questão que caiu na prova do Enem de 2017. Mas antes disso vamos começar com uma dica para você que está se preparando para uma prova de concurso. Não tenha medo do sucesso. Pode parecer estranho, mas isso acontece com quase todos nós. Nós vemos o sucesso alheio e nós achamos que nunca vamos conseguir alcançá-lo. Você sabe de fulano que passou no vestibular e acha que isso nunca vai acontecer com você. Por que isso pode acontecer com ele e não com você? Bem, você precisa ler, estudar, aprender e crescer. Você é um guerreiro, aquele que é um eterno aprendiz, como dizia a música do Gonzaguinha. E digo mais, você tem que ser um protagonista da tua existência e não um mero espectador. Você pode, quando muito, olhar a tua vida como espectador e descobrir em que você está errando. Mas lembre-se que é você quem comanda a tua vida. Quando você vê uma propaganda na TV ou numa revista, onde quer que seja, existe sim uma tentativa de fazer você comprar aquele produto. Quantas vezes não aconteceu de você ver uma propaganda e pensar assim, mas será que é isso mesmo que eu preciso? Bem, a questão que nós vamos discutir do Enem tem a ver com isso, sobre o que a propaganda provoca no receptor. Segue um quadro. Enem 2017. Propaganda. O exame dos textos e mensagens de propaganda revela que ela apresenta posições parciais que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimisse, em vez disso, a convicção de uma população. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou o leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo e de induzi-lo a aderir às teses que lhes são apresentadas por um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados. B. Difusão do pensamento e das preferências das grandes massas. C. Imposição das ideias e posições de grupos específicos. D. Decisão consciente do consumidor a respeito de sua compra. E. Identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra C. Agora nós vamos comentar cada uma das alternativas. Primeiramente, vamos entender que o que o enunciado pede é o que as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na propaganda favorecem. Eles favorecem a imposição de ideias e posições de grupos específicos. Por quê? Basta lermos o que o texto diz sobre o que o exame de textos e mensagens de uma propaganda revelam. Convencer o leitor ou o ouvinte de que está fora do caminho certo, induzindo-o a aderir às teses que são apresentadas. Teses essas que são de grupos específicos. Que grupos são esses? A minoria, que é o grupo específico do produto anunciado. Ou seja, o único gabarito possível é a letra C. Agora nós vamos entender os possíveis erros de cada uma das outras alternativas. E nós pedimos que você não se culpe pelo teu erro, por mais absurdo que tenha sido. Parta do princípio que é errando que você aprende e se torna melhor. Não se culpe pelo erro, apenas assuma a responsabilidade. Por sinal, nós estávamos dizendo que você tem que ser o protagonista da tua realidade. É bem possível que você, pensando assim, você não vai se deixar influenciar pelas propagandas que você assiste. Para com isso, refletir melhor sobre o produto, como diz a letra A. Mas preste atenção no enunciado da questão que diz para você responder de acordo com o texto. Então, se você marcou a alternativa A,
nós pedimos que você tome cuidado na hora de fazer a prova, porque às vezes pode acontecer de você fazer uma questão ainda tendo em mente o que você leu na questão anterior, e aí você vai ter uma certa chance de errar. Se você pensar de acordo com o texto, essa alternativa comete o erro da extrapolação, a geração de uma ideia que está ausente no texto, porque em momento nenhum o texto fala sobre isso, que a propaganda induz o receptor a refletir sobre os produtos anunciados. Estourando, nós podemos pensar que se a atitude do receptor for essa que nós propomos, de ser protagonista da própria realidade, mas daí até marcar essa alternativa, está errado. A letra B comete o erro da contradição, que é a geração de uma ideia diametralmente oposta a uma ideia contida no texto. O texto diz exatamente que a propaganda reflete o pensamento de uma minoria. Então nós jamais podemos dizer que essa propaganda reflete o pensamento das grandes massas. Então, se você marcou essa alternativa, o nosso conselho é que você preste mais atenção. Senão o teu erro pode ser absurdo. E a letra D também comete o erro da contradição. De acordo com o texto, a propaganda induz o receptor a aderir às teses apresentadas. Ou seja, um absurdo dizer que a propaganda favorece a decisão consciente no ato da compra. Então, se você marcou essa alternativa, mais uma vez, o nosso conselho é que você preste mais atenção. E a letra E comete o erro da redução, que é o erro oposto à extrapolação, que consiste em reduzir o texto a um único aspecto, quando na verdade o texto é muito mais do que esse aspecto. Dizer que a propaganda induz a identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado pode ser até algo que a princípio está nas entrelinhas do texto da propaganda, mas pelo texto da questão, na verdade, é mais do que isso. O texto da propaganda reflete o pensamento desse responsável, entendido no texto como minoria, e não simplesmente seu interesse. Mais uma vez, se você marcou essa alternativa, preste mais atenção, é o nosso conselho. Nessa aula, o nosso conselho foi que você, como concursando ou vestibulando, não tenha medo do sucesso. Foi a partir dessa dica que nós chegamos à discussão de uma questão do Enem de 2017. Na próxima aula, nós vamos continuar discutindo questões do Enem, sendo que antes disso nós vamos ler uma citação de um filósofo indiano. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos inscrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Vocês que estão gostando das nossas videoaulas, marquem um gostei. Vocês que não estão gostando, marquem um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, seja através da nossa fanpage no Facebook, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais, e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós pedimos que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.